vamos aplicar a mesma prova que Jesus aplicou para os nossos discípulos. Algumas vezes nós ficamos em situações tão dificultosas que estamos sendo provados na fé por Jesus, e Jesus no barco conosco, e nós estamos ainda, depois de sermos treinados por Ele, preparados por Ele, percebemos que não estamos prontos ainda para ir adiante, subir mais um degrau, assim como Jesus, depois de pregar, assim como Jesus, depois de fazer grande obra e ensinar a multidão, Ele estava reunindo com seus discípulos e já era tarde. E chegando tarde, Ele vira para os seus discípulos e fala: vamos atravessar para o outro lado. Muitas das vezes também nós somos assim, temos as nossas correrias do dia a dia. Nós saímos para trabalhar, saímos para resolver problemas, temos às vezes algumas dificuldades que são apresentadas a nós, e nós temos muitas das vezes até vergonha de dizer o que está passando, porque nós acreditamos que o cansaço é tão grande que não nos permite nem vir à casa de Deus ainda para fazer a obra. Jesus convidou os seus discípulos depois de um dia de treinamento. Jesus, depois de pregar, de lecionar para uma multidão, Ele pregava era para a multidão. Multidões andavam atrás dele ao ponto dele convidar os seus discípulos para ir ao outro lado. Interessante que ele podia dizer: nós vamos atravessar para o outro lado, mas ele convida. Da mesma forma que ele nos convidou e nos permitiu participar do corpo de Cristo, da mesma forma que ele nos convidou e não foi por força, foi nós que aceitamos servir no quartel que ele nos alistou. Os discípulos, talvez cansados, deveriam estar pensando, certamente, eu creio, a palavra não vai dizer isso, mas já está tão tarde, vamos dormir aqui, amanhã de manhã cedinho a gente pega o barco e vai para o outro lado. Mas em nenhum momento eles hesitaram, isso me chamou muita atenção no texto. E depois de um dia de trabalho, quem de nós não chega tão cansado em casa, né? E se tiver alguém para preparar alguma coisa para que a gente possa depois despertar e acordar, é muito bom. Jesus aplicou uma prova para os discípulos. Vamos atravessar para o outro lado? É interessante que na prova, quando nós estamos aí estudando, seja na faculdade, no discipulado, seja em qualquer âmbito escolar de ministração, o professor muitas das vezes, quando está terminando aquela matéria, aquele módulo de estudo, ele prepara geralmente uma prova surpresa. E quando a gente passa muito tempo com ele, a gente fica ali ligado. Ele está acabando, está chegando o período de férias, ele vai aplicar uma prova para a gente. E ele gosta de pegar a gente porque ele quer reprovar todo mundo. Diferente desse professor maléfico que quer reprovar todo mundo, Jesus, ele aplica uma prova para os seus discípulos. Assim também como ele aplica provas todos os dias para nós. Os discípulos estão no barco com Jesus. Os discípulos foram ministrados por Jesus. Eles foram discipulados por Jesus. Foram alistados por Jesus. Comiam e bebiam com Jesus. Eram lançados muitas das vezes em multidões, tendo Jesus com eles. E quando eles estavam sozinhos, pela presença dele, quando ele estava somente repousando, uma grande tempestade veio e o vento balançou, o barco balançou e as ondas vinham de maneira tão grande que a água entrava dentro daquele barco de pescadores. Não há muita diferença daqueles discípulos que foram pescadores e que agora são pescadores de homens
estão num grande mar revolto, aonde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e eles esquecem que existe uma presença dentro do barco, que independente do que está acontecendo na minha e na tua vida, não pode impedir o agir dele. Talvez ele esteja no barco e você está como os discípulos, mas tu não vê que o mar está revolto, Senhor? Tu não vê que o desemprego bateu na minha porta? O Senhor não vê que a enfermidade está cometindo algum ente querido meu? E aonde o Senhor está? Por que o Senhor não se movimenta? Por que o Senhor não estende as suas mãos? Quem de nós muitas das vezes estamos numa situação difícil e passamos por um processo bem parecido com eles? Eles foram doutrinados e ensinados pelo Salvador. Obreiros mais preparados do que ele, eu tenho certeza que não existiu na face da terra. Nós fazemos ainda por fé, mas eles viram ele andar. Eles puderam falar com propriedade dos milagres que Jesus fez. Mas mesmo assim, eles se desesperaram com Jesus no barco, o corpo físico dele no barco. E ele estava ali, cansado, deitado, com a cabeça numa almofada. E a gente se perde e coloca nesses locais, né? Está tudo arrebentando, o vento está soprando, dá aquele desespero na nossa vida, na nossa casa. Mas nós devemos que aprender com Jesus que devemos colocar a nossa cabeça em repouso, controlar a nossa ansiedade, controlar o desespero, porque ele está no barco. Jesus, ele esteve no barco o tempo todo com os discípulos. E Deus também esteve o tempo todo no barco enviado para nós. Não o barco que ele escolheu para fugir da chamada do Senhor. Porque o Senhor havia dado uma ordem a ele para que ele fosse entregar uma mensagem a Nínive. E ele, por medo, por ser uma cidade sanguinária, por ter rejeição àquele povo, fez acepção daquele povo e achou que Deus não deveria ter misericórdia com ele. Porque Jonas conhecia o Senhor e sabe que toda vez que Deus repreende um filho seu, ele também está pronto para perdoar o seu filho e dar uma segunda chance. Jonas não queria aceitar isso, porque talvez havia muita morte, muita coisa horrível, e soprava aos quatro cantos o que acontecia em Nínive. E ele foi no porto. Chegando no porto, ele desistiu e pegou um barco para um outro caminho. E quem de nós, muitas das vezes, não pegamos o mesmo barco de Jonas? Quantas das vezes nós não dizemos que não podemos fazer, não podemos executar? No início da nossa caminhada, muitas das vezes, quando Deus está ativando, despertando os dons espirituais na gente, para que nós pudéssemos ter uma noção de como Ele vai nos usar no restante da nossa vida, qual é o ministério que Ele colocou na nossa vida. Quem de nós nunca teve medo de alguém entregar uma palavra? Quem nunca teve medo de entregar uma mensagem para um pastor? Nunca teve medo para entregar uma mensagem para um presbítero? Nunca teve medo para entregar uma mensagem para um dirigente de oração, que é muito usado por Deus? Mas ele também está esperando de Deus uma resposta. Mas ele também está precisando de Deus ser despertado. E nós agimos como Jonas. Vemos ali tudo que está acontecendo e nós nos calamos, porque temos medo de falar aquilo que o Senhor está mandando. Voltando para o barco,
Jesus se levanta e ele toma a frente da situação e ele diz duas palavras e acabou, cessou. Cessou, o vento passou, o mar parou e tudo aquilo que estava trazendo tribulações, aquela nau, agora se demonstra uma outra situação. Jesus não estava ali dormindo. Jesus só estava ali repousando, aguardando a reação dos seus discípulos. Porque ele investiu um tempo muito pesado neles. Enquanto ele saía para pregar e discipulava, ele jejuava, orava com eles, ele dedicava um tempo muito precioso. Aleluia. E ele precisava saber se eles estavam prontos para dar um segundo passo. Se eles estavam prontos para ter mais profundidade nos problemas. Se eles estavam prontos para que, quando demônios viessem se manifestar, eles não teriam medo de poder repreender. E foi o que aconteceu em seguida. Porque quando eles atravessaram, lá estava Gadareno. E toda vez é assim. A gente é tomado por medo. A gente é instruído na palavra. Mas na hora da prática a gente tem medo de tomar posicionamento, de repreender, de advertir, de soprar para lá e para cá e a gente está ali ó, ligadinho, esperando Deus falar e dar orientação na hora que é para fazer. Porque tem coisas que é para a gente e tem coisas que somente Deus faz. Mas ele disse que nós iríamos fazer coisas ainda maiores que ele fez. Então eu creio também que eu, no meio de uma embarcação que está naufragando, Deus me concede autoridade para que eu possa repreender o mar, para que ninguém venha perecer junto comigo. Diferente do Jonas, que estava na desobediência, aleluia. Diferente do Jonas que estava na desobediência. Ao invés de ele dormir, aliás, ao invés de ele estar de pé, jogando os pertences, jogando tudo no mar para poder aliviar o peso e o barco poder ter força para romper as ondas e poder seguir adiante, Jonas também dorme no porão do barco. Jesus dorme na proa do barco. Jonas dorme também numa proa bem maior, no porão. Jesus, aleluia, está no mesmo ambiente que Jonas. Só que o comportamento dele é totalmente diferente do profeta. O profeta fujão desobediente consegue dormir no meio de toda a confusão. Está tudo quebrando ao redor dele. Tudo está acontecendo, o vento está levantando as ondas, a onda está batendo no barco, está arrebentando o barco por inteiro, está todo mundo desesperado, mas tem alguém dentro do barco que não move uma palha. Tem alguém ainda dentro do barco, aleluia, que não se movimenta para poder ajudar, para que a naufragação não venha acontecer. Nós estamos aqui também, dentro de uma grande embarcação. Eu e você somos parte dessa tripulação. Tem um barquinho da minha vida. E esse barquinho, aleluia, representa aquele barquinho dos pescadores. Aqueles pescadores que estavam ali no mar, que estavam com Jesus, que foram comissionados e promovidos. Larga tudo, me segue, e agora pescará homens no meu reino, serão pastores, serão cuidar do meu rebanho. E o Jonas está lá deitado dormindo, ao ponto de perguntarem a ele:
tantas coisas. E pergunta ele: de onde tu vem? Quem és tu? Qual é a sua comissão? O que você faz da vida? Por onde tu andas, Jonas? Quem és tu no reino de Deus, Jonas? O que nós fazemos com aquilo que Ele nos permitiu fazer, nós não estamos fazendo. Jonas está, aleluia, numa embarcação afundando. E quando ele fala o motivo daquele barco estar perecendo, aqueles homens tiveram temor a Deus e ao mesmo tempo não quiseram jogar ele dentro do mar. O amor que ele não teve às almas que Jesus, que Deus mandou ele ir em Nínive pregar contra a maldade para que eles voltassem para o Senhor. Aqueles homens que eram de várias nacionalidades tiveram amor e compaixão mesmo assim ao ponto de jogar a sorte, e mesmo assim o abençoado do Jonas recebeu a sorte grande. Conta para mim, da onde tu és, qual é a sua? E ele teve que falar, porque muita da gente acha que é azar. O azar muitas das vezes é a confirmação, é a revelação daquilo que Deus quer fazer. E não adianta correr, não adianta se esconder, porque mesmo numa grande embarcação, com tantos tripulantes e tantas coisas ali de valor, ele encontra algo mais precioso, que sou eu e você, e ele não quer nos perder. Ele quer nos ensinar, ele quer, aleluia, nos resgatar. Jesus estava num barquinho bem humilde, bem pequenininho, com os seus discípulos. Jonas estava numa embarcação grande. E quando ele foi lançado no mar, realmente, tudo parou. Mas Jesus é tão bom que não deixou o Jonas perecer no mar. Mandou sim uma outra embarcação para ele. O peixe veio. E agora, a proa, aonde ele está, é o estômago do peixe. E ali dentro, na nova embarcação que Deus mandou para ele, Deus mostrou para ele que ele não era ninguém, que ele não poderia fazer acepção daquele povo, e que ele, distante da vontade de Deus, ele seria como fezes lançadas no mar. E agora Jonas tem que escolher. Passa pela digestão do suco gástrico do peixe, ou se reconcilia com Jesus, se reconcilia com Deus. E lá dentro ele tem um concerto e um encontro com Deus. E durante 40 dias ele prega novamente a mensagem que Deus queria que ele pregasse. E durante 40 dias até os animais enjoaram. Porque o povo se converteu de uma forma que, para pedir o perdão de Deus, foi necessário tudo isso. E mesmo assim o Jonas não gostou da misericórdia de Deus. O navegante, o dono do mar, aquele que guia o nosso barquinho, ele é todo poderoso, não só para parar o vento, parar o mar, ele é todo poderoso para movimentar também as águas que estão paradas ao nosso redor, que estão pesando as nossas pernas e não consegue mais fazer a gente caminhar na presença, não consegue mais permitir que a gente venha a ser novamente usados como fomos um dia atrás. Quem é este que o mar obedece? Quem é esse homem
Pergunta ainda assim os discípulos: como é que pode, Senhor? De tantas experiências, eles não reconheceram ainda que era o próprio Deus que estava com ele no barco, pela sua falta de fé. Quem é esse homem? Eu acho que hoje, todos que estão aqui sabemos quem é aquele homem. Mas o texto também vai nos trazer uma poesia que vai nos permitir criar uma alegoria e dizer quem é este que tem autoridade para fazer o mar se acalmar. O louvor já diz assim: quem é este que amou a minha vida e a sua deu para me salvar? Aleluia. Jesus está o tempo todo na proa do barco. É a gente que não quer ficar no barquinho humilde dele. É a gente que não quer ficar, aleluia, na condição que ele nos ensina para ser ainda levados, independente do peso que nós tragamos ainda, independente das feridas que nós carregamos ainda, independente das humilhações que nós passamos, independente das doenças que nos atingem, nada disso vai nos tirar do barco que nos levará a morar com ele na mansão celestial. Porque ele não veio em vão para que nós perecemos, mas que nós viemos ter vida eterna e morar com ele. Qual é a embarcação de Goiânia essa noite? Talvez um barco luxuoso, talvez uma viagem das Ilhas Maldivas, talvez chutar tudo e ir embora por causa de uma ferida, por causa de uma decepção, e cair aí pelo mundo, ou fingir também que não está nem aí para a obra de Deus. Irmãos, eu prego o que eu vivo, dos concertos que Deus faz comigo, das coisas que Deus fala comigo. Eu não prego fantasia, eu prego a experiência que eu tive com Deus. E Jesus, assim, no meu barco da minha vida, no meio das minhas tribulações, no meio das minhas frustrações, no meio das minhas feridas, que Ele está curando, ainda tem algumas que estão abertas lá dentro da sua com a casquinha. Eu ainda acredito que Ele está na direção de todas as coisas. Aleluia! Essa semana foi uma semana muito difícil. O vento soprou da direita, o vento soprou da esquerda, o vento soprou para frente, o vento soprou de trás, tudo para derrubar, tudo para parar. Se eu for falar para você como foi a minha semana e como foi eu chegar aqui, você vai falar assim: como é que você ainda está de pé? Eu tenho certeza que muitos que estão aqui também passaram processos. Só que o processo não nos deixa parados no meio da tempestade. Ele nos confiou uma boa obra. Ele nos deu dons espirituais emprestados, sim, para que nós possamos estar revestidos do poder, para passar por todas as dificuldades, e o Espírito Santo como amigo, para que nós possamos nos reconciliar no momento que nós nos perdemos. Quem é este? É bilhete pago para a mansão celestial, ou bilhete pago para a barriga do peixe. Qual é a embarcação? E eu tive que responder a Deus, porque é tempo de parar quando Deus fala. E quando Deus também fala que é tempo de retomar, a gente também tem que retomar, mesmo que devagarzinho. Mesmo como Jonas foi lá todo arrebentado, doído, e foi lá pregar 40 dias. Rapaz, Jonas foi tão bravo, Jonas foi tão fiel ali, Jonas foi tão usado por Deus,
Entendeu? Durante 40 dias. Olha, se durante 40 dias eu recebo um salário para trabalhar 30 dias no mês, se 30 dias ou 40 dias eu pregasse como Jonas pregou, eu acho que aqueles internos, aqueles moradores de rua, estavam tudo crente, eu tinha aberto ali uma matriz, lá em Cascadura. Irmãos, que nós não precisamos passar no processo que Jonas passou, mas que nós possamos estar preparados, porque o grande mestre está aplicando a prova o tempo todo de surpresa, e eu e você precisamos estar preparados, porque ele tem algo mais na nossa vida do outro lado do mar. Aleluia. Alguns vão dizer também que é um lago. Eu nunca vi lago de tempestade. Outros vão dizer também que é o mar. Mas se é para andar raso, irmão, aprende a sair do raso. Para quando você chegar no mar alto, você também não tenha medo de afundar. Porque você vai ter certeza que Jesus estará lá mandando o mar se acalmar. E a sua mão também vai estar estendida. Assim como ele fez com Pedro. E nós iremos fazer coisas poderosas e maravilhosas no nome de Jesus Cristo. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.